E nos próximos capítulos da novela Renascer, Tião encontrará o galpão onde Egídio escondeu o cacau roubado das terras que eram de Venâncio. O peão vai até José Inocêncio e fala: Eu encontrei o cacau que nem o senhor e nem a polícia conseguiram encontrar. O fazendeiro, surpreso, pergunta: Pois diga, onde está esse cacau? E quem foi o desgramado que o pegou? Tião se aproxima e diz: Foi o Egídio, foi ele. Ele deve ter mandado o seu capanga, o Marçal, pegar o teu cacau. José Inocêncio pede ajuda a Tião e promete algo que mudará a sua vida e de sua família para sempre. O fazendeiro armará um plano genial junto de Tião, e os dois, ao encontrar o cacau roubado, ficarão de olhos arregalados ao ver um detalhe no meio do cacau. E quando Eliana avisa Egídio que José Inocêncio encontrou o cacau, o coronel fica desesperado. Eliana, vendo o estado do filhote de pica-pau, fala: Se acalma, Egídio. Nós só temos que pensar em alguma desculpa para aquele cacau todo estar nas tuas terras. Egídio a encara e responde: Eu não me importo do cacau. O problema é o que tem escondido lá dentro. Se o José Inocêncio colocar as mãos nele, eu tô arruinado. Eliana, ao escutar, fica assustada. Egídio terá o seu pior segredo revelado, e Tião terá a maior surpresa de sua vida. Mas antes de continuar, me contem aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. E me digam também se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. Isso tudo poderá acontecer quando Tião escuta uma conversa dos acampados. E escuta quando um deles falam da noite que pegaram o cacau das terras que era de José Venâncio. O peão se aproxima, encara todos e pergunta: Que conversa é essa? Quer dizer que vocês estão envolvidos naquele roubo, depois de eu ter garantido a José Inocêncio por cada um de vocês? Os acampados encaram Tião e um deles fala: Você me perdoa, Tião. Ninguém aqui tinha intenção de fazer mal a ninguém, mas acontece que nós precisávamos do dinheiro. Tião se revolta e fala: Tem coisa que o dinheiro não compra, e uma delas é a dignidade. E vocês mancharam com a imagem de cada uma pessoa nesse acampamento. Mas agora vocês vão me dizer para onde vocês levaram aquele cacau. E quem foi que contratou vocês para fazer uma coisa dessa? Os acampados pensam um pouco e falam tudo o que sabiam para Tião. Tião, sem perder tempo, vai até o galpão onde tinham escondido o cacau roubado. O marido de Joana observa de longe e vê Marçal entrando no galpão. Tião se apressa e corre até a fazenda de José Inocêncio. O fazendeiro, ao ver Tião chegar aflito, pergunta: Aconteceu alguma coisa, Tião? O que você veio fazer aqui? Ainda mais nesse estado? O peão respira fundo e explica: Eu descobri onde está o teu cacau. O cacau que foi roubado das terras do teu finado filho. José Inocêncio, ao escutar, arregala os olhos, encara Tião e grita: Pois então diga de uma vez onde está o meu cacau. E mais do que isso, diga quem foi o mandante dessa afronta. Tião pensa um pouco e responde: Foi o Egídio. Ele mandou pegar o teu cacau e mandou esconder lá nas terras dele, em um lugar mais afastado. Inocêncio, receoso, pergunta: Mas isso é impossível? Eu mesmo vi quando o delegado e seus homens
e viraram aquela fazenda toda e não encontraram nada. Tião diz: pois eu mesmo vi Marçal e alguns trabalhadores abrindo o cacau. O fazendeiro fala: e como você tem tanta certeza que esse cacau é o mesmo que foi roubado, quem foi que te contou sobre esse cacau? Diga, Tião, como você sabe tanto? Ou se por acaso também está envolvido em toda essa história? Tião se sente ofendido e diz: mas é claro que não. Eu nunca que faria uma coisa como essa. Mas eu flagrei alguns homens lá no acampamento falando desse cacau e eu fiz com que eles me contassem tudo o que aconteceu. José Inocêncio, ao escutar, encara o peão e diz: então quer dizer que no final das contas eu estava certo? Aquele bando de invasores estava envolvido nesse roubo, assim como eu tinha dito desde o início. Tião se enfurece e responde: aqueles que o senhor chama de invasores são todos trabalhadores honestos que procuram somente ter um pedacinho de terra para chamar de seu. O fazendeiro insiste: mas foram lá pegar o cacau das minhas terras, não foi? Tião se cala, olha para Inocêncio e fala: não foram todos, mas sim um pequeno grupo, e fizeram isso somente porque precisavam do dinheiro. Tanto é que foram eles que me contaram onde o cacau tinha sido escondido. José Inocêncio se aproxima e entrega para Tião um celular. O peão, ao ver, pergunta: mas por que o senhor me deu esse celular? Inocêncio fala: acontece que para eu chamar o delegado e convencer ele de ir até a fazenda de Egídio de novo, eu vou precisar de uma prova. Tião olha para o celular e fica preocupado. E o fazendeiro continua: e se você me ajudar, eu te garanto, Tião, que você não vai se arrepender. Eu vou te dar algo que você sempre quis. Tião, curioso, pergunta do que se trata, e José Inocêncio responde: você se acalme, consiga uma prova e eu garanto que você não vai se arrepender. Tião segura firme o celular e vai até o galpão. Mas o que José Inocêncio e Tião não imagina é o segredo que os dois descobrirão no meio do cacau. O maior segredo de Egídio está prestes a ser revelado. Tião, ao chegar na frente do galpão, o marido de Joana pega o celular e tira a foto de Marçal e os outros trabalhando. É quando Egídio chega e de longe Tião vê o coronel pegando algo e jogando no meio do cacau. O marido de Joana aproveita e tira foto de Egídio enquanto esconde o seu maior segredo. Tião, ao ver, arregala os olhos e diz: eu não acredito. Eu tenho que mostrar isso ao José Inocêncio. Se é o que eu tô pensando, o cacau vai ser o menor dos problemas daquele filhote de pica-pau. Tião, ao chegar na casa de Inocêncio, dá de cara com o fazendeiro, conversando com José Bento e Inácia. Inocêncio, ao ver o peão, pergunta: e então, Tião, conseguiu a prova que eu te pedi? O peão responde: consegui, em até mais do que o senhor pediu. Dessa vez, o Egídio não vai escapar. Ele vai ter que pagar caro por tudo aquilo que fez. Bento, sem entender, pergunta ao pai o que está acontecendo. José Inocêncio explica tudo e Inácia fala: o senhor tem que ter cuidado. Eu tô com um mau pressentimento. O fazendeiro fala para Inácia não se preocupar e pergunta a Tião: pois então diga, o que você descobriu? Tião fala: eu tirei as fotos
do galpão e dos trabalhadores com cacau, mas eu acabei vendo algo ainda mais grave e que eu acho que é do teu interesse. José Inocêncio, impaciente, pergunta: Pois então diga, o que é que afinal é mais grave do que ter roubado o meu cacau? Tião se aproxima e mostra o celular, e José Inocêncio, ao ver, fica furioso e fala: Eu não posso acreditar em uma coisa dessa. Se isso for o que eu tô pensando, o Egídio vai me pagar caro. Bento olha para o pai e, preocupado, pergunta: O que foi, pai? O que foi que aconteceu? O que foi que o Tião te mostrou para te deixar nesse estado? José Inocêncio, ainda em choque, fica calado. Inácia fala: Eu sabia que algo de muito grave estava para ser revelado. Bento, impaciente, se aproxima do pai e pega o celular das suas mãos e pergunta: Mas isso, pai, é o que eu tô pensando? José Inocêncio responde: Aquele filhote pica-pau escondeu no meio do cacau para não ser encontrado. Mas eu tenho um plano para fazer tanto ele como a Eliana pagarem caro pelo que fizeram. Todos escutam José Inocêncio enquanto conta o seu plano. Bento, ao escutar tudo, fala: Se nós fizermos como o pai falou, não tem como dar errado. Egídio vai ter a maior surpresa da sua vida. Todos saem e cada um coloca a sua parte do plano em ação. E Damião chega e pergunta a José Inocêncio: A Inácia me disse que o patrão tinha mandado chamar. O senhor está precisando de alguma coisa? O fazendeiro responde: Eu tenho um trabalho para você, Damião. Eu quero que você engane Eliana. Damião, sem entender, pergunta: Mas como assim? Enganar? Eu não tô gostando dessa história. O fazendeiro fala: Você não se preocupe, que na verdade o meu plano é para pegar o Egídio, mas para isso eu vou ter que usar Eliana. Damião escuta tudo calado e Inocêncio explica todo o seu plano. Damião faz como seu patrão mandou e marca um encontro com Eliana. A viúva de Venâncio, ao chegar, pergunta: Mas que pressa é essa que não podia esperar? Damião responde: Aconteceu algo que eu preciso te contar, Eliana. Eliana encara o jagunço e pergunta do que se trata. Damião fala: O patrão descobriu onde vocês tinham escondido o cacau e já tratou de pegar cada grão. Eliana, desesperada, fala: Você tá me dizendo que o Inocêncio roubou meu cacau? Damião confirma e Eliana, sem perder tempo, vai até Egídio. A viúva de Venâncio entra na casa gritando: Egídio! Egídio! O coronel, ao escutar, vai até a moça e pergunta: Mas que gritos são esses? Aconteceu alguma coisa, Eliana? Diga de uma vez, por que você tá nesse estado? Eliana grita: Inocêncio descobriu do cacau e nos roubou. Ele roubou o nosso cacau. Egídio fica chocado ao escutar e pergunta: E como você sabe de uma coisa dessa? Quem foi que te contou? Eliana desconversa e fala: Isso não importa, nós temos que ir lá agora para ver o que podemos salvar. Egídio, ainda em choque, fala: Se isso é verdade, Inocêncio deve ter visto. Ele deve ter encontrado. Eliana, sem entender, pergunta: Eu posso saber
do que você tá falando, Egídio. O que o Inocêncio pode ter encontrado de tão grave para que você não esteja nem aí pro Cacau que ele nos roubou? Egídio encara a mulher e não diz nada. Os dois não perdem tempo e vão até o galpão com o Cacau. Enquanto isso, Damião chega na casa de Inocêncio e, ao ver o fazendeiro, fala: Pronto, patrão, eu já fiz como o senhor mandou. Aqueles dois já devem ter ido para o galpão, onde está o Cacau. Inocêncio sorri e diz: Agora, aqueles dois vão ter o que merece. Naquele mesmo instante, Bento e o delegado chegam. Bento, ao ver o pai, fala: Pronto, pai, eu trouxe o delegado como o senhor pediu. O delegado encara o fazendeiro e José Inocêncio fala: Eu mandei chamar o senhor aqui porque eu quero pedir a você para revistar novamente a fazenda daquele filhote de pica-pau. O delegado, sem entender, pergunta de quem se trata. Bento explica: O pai está falando da fazenda de Egídio. Acontece que nos contaram que o cacau que foi roubado das terras que era de Venâncio estão nas terras de Egídio. O delegado pensa um pouco e fala: Acontece que nós já fomos lá e olhamos em toda a fazenda e não encontramos nada. José Inocêncio, ao ouvir, o encara e diz: Mas eu garanto que agora você vai encontrar cada grão de cacau que foi roubado naquelas terras. O delegado responde: Mas infelizmente eu não posso ir lá, apenas por uma suspeita, sem uma prova concreta de que o cacau esteja lá. Eu tô de mãos atadas. Bento diz: Mas nós te chamamos aqui justamente por isso. O rapaz se aproxima do delegado e entrega o celular. O delegado, ao ver, arregala os olhos e fala: Realmente, isso aqui é mais que o suficiente para irmos até lá. José Inocêncio olha para o delegado e diz: Agora, o senhor olha a outra foto. O delegado passa a foto e, ao ver, fica pasmo e fala: Isso é por acaso o que eu tô pensando? O fazendeiro acena com a cabeça e diz: É isso mesmo. Aquele filhote de pica-pau escondeu no meio de todo aquele cacau esse tempo todo. O delegado, naquele instante, guarda o celular e comunica: Pois eu vou lá agora mesmo para vistoriar tudo, mas já adianto que para levar o Egídio preso é necessário um flagrante. José Inocêncio avisa: O delegado não se preocupe que eu já tratei disso. Tanto o Egídio quanto a Eliana vão estar lá te esperando, isso eu posso garantir. O delegado, sem perder tempo, vai até a fazenda de Egídio e Inocêncio sai logo depois junto de Damião. Bento olha para Inácia e pergunta: Mas para onde o pai foi? E logo com Damião. Inácia fala: Algo me diz que o teu pai foi fazer algo que já era para ter sido feito há muito tempo. Enquanto isso, Eliana e Egídio chegam no galpão e o coronel, ao ver tudo em ordem, estranha. Olha para a viúva de Venâncio e fala: Mas que história era aquela, Eliana? Aqui tá tudo normal. E o cacau, ao que parece, tá todo aqui. Eliana, sem entender, encara Marçal e pergunta: Me diga uma coisa, Marçal. Não aconteceu nada de estranho aqui? Marçal diz que não. E naquele mesmo instante, todos escutam a sirene da polícia. Egídio se desespera e, se aproximando de Marçal, fala: Você tem que desaparecer com esse cacau o mais rápido possível. O capanga olha para os lados e diz:
Mas isso é impossível, patrão. É impossível se livrar de todo esse cacau em tão pouco tempo. Egídio grita: você dê seu jeito, que eu vou tentar ganhar tempo para você desaparecer com esse cacau. Mas eu aviso que se você não conseguir, você pode ir atrás de outro emprego, porque eu não quero mais você aqui. E naquele momento, o delegado chega e Egídio pergunta: mas eu posso saber o que você veio fazer aqui nas minhas terras, delegado? O delegado responde: nós viemos dar uma outra olhada e dessa vez vamos olhar com mais cuidado. Eliana tenta impedir e fala: eu posso saber se o senhor trouxe algum mandato? Egídio aproveita e completa: não é por nada não, delegado, mas eu não posso deixar o senhor entrar dessa forma quando bem quer, de forma que se o senhor não tiver mandato, o senhor me dê licença, que eu tenho algumas coisas que necessitam da minha atenção. O delegado o interrompe e fala: acontece que eu trouxe o mandato. Agora, se você me permita, eu tenho que entrar e ver o que tem aí dentro. Egídio fica olhando tudo, sem poder fazer nada. O delegado encontra todo o cacau e também a arma que Egídio usou para pôr fim em José Venâncio. E ao analisar o tipo de bala, ele percebe que se trata da mesma arma. O delegado dá ordem de prisão para Egídio, mas o filhote de Pica-Pau consegue fugir, mas acaba dando de cara com José Inocêncio e Damião. Inocêncio diz: eu posso saber para onde você está indo com toda essa pressa, Egídio? Egídio fala: você desaparece da minha frente, que eu não tô com tempo para você agora. José Inocêncio ri e diz: eu já sei de tudo. Eu sei que foi você o culpado da tocaia do meu filho. Egídio encara o fazendeiro e ao ver Damião, o coronel se treme de medo e pergunta: e eu posso saber o que você pretende fazer? Você por acaso vai me entregar para o delegado? Inocêncio fala: não, eu sei que se você fosse preso, em pouco tempo já estaria solto. Não, para você eu preparei algo muito melhor. Egídio, preocupado, pergunta: mas que conversa é essa? O coronel tenta passar, mas Damião o ameaça e diz: é melhor você ficar quietinho e escutar o patrão. Egídio pensa um pouco e, com medo, fica completamente imóvel. José Inocêncio encara o filhote de Pica-Pau e diz: agora, se você me der licença, eu preciso ir encontrar o delegado. Egídio, ao ver o fazendeiro se afastando, olha para Damião e pergunta: e você, até quando tem intenção de ficar aí parado? Egídio fica sem entender, e José Inocêncio, ao ver o delegado, se aproxima, e logo depois, todos ali escutam um tiro. O delegado, no mesmo instante, é informado que se tratava de Egídio, que tinha encontrado o seu fim. Na mesma hora, o delegado pergunta a Inocêncio: o senhor sabe de alguma coisa sobre isso? O fazendeiro, sorrindo, responde: você mesmo viu que eu estava aqui do teu lado esse tempo todo? Instantes depois, José Inocêncio procura Tião e diz: eu vim te dar o que eu tinha prometido, Tião. O peão, ao escutar, fica ansioso e pergunta do que se trata. E Inocêncio fala: tinha um pedaço de terra para você plantar e viver com a tua família. Tião, ao escutar, fica emocionado e agradece a José Inocêncio. Agora, me contem aqui, o que vocês acharam do final de Egídio?
e Tião deveria ganhar um pedaço de terra. E não se esqueçam de deixarem o teu like e se inscreverem no canal para receberem sempre os novos vídeos.